Olá, sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, artesã, professora de tricô e crochê, e aqui no meu canal eu ensino principalmente peças em tricô para bebê. Temos muitas outras coisas também. Tem algumas coisas em crochê, muitas dicas, algumas peças para adulto e sempre dando dicas para fazer tamanhos maiores, tamanhos menores. Tenho peças infantis também, casacos, blusas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Se você quiser receber as notificações, basta tocar no sininho. E hoje eu estou aqui atendendo a muitos pedidos. Nas aulas passadas, nós fizemos uma série de casaquinhos feitos com lã mais grossa, casaquinhos de bebê feitos com lã mais grossa. E muitas pessoas me pediram para fazer também o sapatinho com a lã grossa para fazer o conjunto. E aqui está. Eu escolhi o modelinho que eu fiz aqui no canal, que eu tenho quase 1 milhão de visualizações. Só que o modelinho que eu fiz foi feito com fio fino, né? Que é o fio especial para bebê e agulha número 3. Esse eu fiz com o fio mais grosso e a agulha número 4,5. Então, eu escolhi a dedo, né, o sapatinho que eu tenho mais visualização aqui, o mais fácil de fazer, é super rápido, vai pouquíssimo material. E fica uma gracinha. Eu vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês, ó. Ele é feito na vertical, tá? Não é feito assim como nós estamos acostumadas. Olha que bonitinho. Esse pompom é um pompom comprado, não fui eu que fiz. Olha a solinha, que gracinha. Eu vou explicar como fazer maior, como fazer menor, todo o passo a passo dos motivos do que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo daquela forma, entendeu? E aí, muitas pessoas me perguntam desse pomponzinho. Eu tenho aqui alguns, por isso eu quis colocar, mas você pode colocar um botãozinho, você pode fazer um pompom. Esse, no caso, eu colo, tá? Muitas pessoas têm dúvida, mas eu vou mostrar para vocês certinho durante o vídeo como que eu fiz. Eu espero que vocês gostem de mais esse conteúdo, e se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Tudo isso me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês, me ajuda o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, vai oferecer para mais pessoas e assim fica uma troca entre nós, né? E eu já deixo aqui o meu muito obrigada. Vamos lá! Eu vou utilizar o fio molé da Círculo, é o mesmo que eu usei para fazer os casaquinhos, mas você pode usar o fio grosso aí que você tiver, tá bom? Essa cor é a 7650, o nome dela é amêndoa. Esse fio, ele tem o tex de 500. E esse novelo é de 40 gramas, vem 80 metros, mas dá para fazer o sapatinho. As agulhas recomendadas vão de 4 a 5. Eu vou utilizar a número 4,5 porque eu gosto que o meu sapatinho fique mais justo. Para fazer os casaquinhos, eu usei a 5,5. Esse fio dá para usar até a agulha número 6, que ele fica bom. Eu aconselho que vocês façam aí uma amostra para ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto. Então, às vezes, para cada peça, eu utilizo um tamanho de agulha. Para o casaquinho, eu gosto que ele fique mais maleável, por isso eu usei uma agulha 5,5. Para o sapatinho, eu gosto que ele fique bem justinho, eu usei a número 4,5. Se seu ponto for mais soltinho, você pode usar até a número 4, tá? Então, a gente só vai precisar de agulhas, uma agulha de tapeçaria para costura e uma tesourinha. Nós vamos trabalhar o nosso sapatinho na vertical, significa que nós vamos trabalhar ele de maneira assim, olha.
e não assim como a gente costuma, tá? Então, a gente chama sapatinho na vertical. Eu vou começar aqui, olha, com 25 pontos. Esse tamanho aqui equivale aqui à solinha, a parte aqui do dedinho, ao peito do pé e ao caninho. Eu quero que o meu caninho vai ficar dobrado aqui, ó, percebam? E por isso eu coloquei mais pontos. Se vocês não quiserem que o caninho fique dobrado, que o caninho fique mais curto, vocês podem colocar menos ponto. Às vezes, como é para doação, alguma coisa assim, vocês queiram economizar no fio, vocês não precisam fazer o caninho aqui dobrado. Podem, então, fazer com 5 ou 6 pontos a menos. No meu caso, eu coloquei 25 pontos. E aqui, olha, eu fiquei com um total... Olha, um total até a solinha de 15 centímetros. Se vocês diminuírem um ponto, ó, um pouco, aqui vai ser o término do peito do pé. Vocês podem fazer aqui por volta de 4, 5 centímetros. E aqui vocês economizam tudo isso aqui de lã, tá? Então, não é necessário vocês colocarem os 25 pontos. Pode começar com 20, por exemplo, para não precisar fazer essa dobrinha. Aí é a gosto de vocês. Se vocês quiserem fazer para adulto, muita gente me pergunta, vocês vão ter que deixar um tanto de tamanho aqui para metade da sola do seu pé, tá? Então, as pessoas vão me perguntar quantos pontos eu ponho. Você tem que fazer uma amostrinha e vai ter que perceber quanto que você precisa aqui para metade da solinha, porque, ó, a gente vai dobrar e aqui vai ficar pronta a sola inteira do pé, percebe? Aqui 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro que a gente vai colocar, dá para a solinha do pé do bebê, é o suficiente. Se você for para fazer para você, você tem que calcular quanto você precisa para metade da sola, tá? Então, vamos começar, é muito fácil, como eu falei para vocês, eu já tenho esse sapatinho aqui, é o sapatinho mais visto aqui no meu canal, tem quase 1 milhão de visualizações, ele é muito fácil e fica bonito, vai pouco material, uma delícia de tecer, então eu escolhi esse também para adaptar para o fio grosso. Vamos lá, nós vamos fazer 3 pontos em tricô, 1, 2, 3, 2 pontos em meia, 1, 2, olha, percebam que esse meia que a gente faz aqui, já fica um enfeite aqui para borda do sapatinho, né, para dobrinha, ó, e ele dobra automaticamente, ó, fica bem bonitinho mesmo. E o restante dos pontos, todo em tricô. Aí, a gente, como eu coloquei 25, eu coloquei 3 tricôs e 2 meias, vai me sobrar 20 pontos aqui até o final da carreira. O avesso, nós vamos voltar sempre em tricô. Vai ser só isso por enquanto, tá? Então, vamos lá, repetindo. 3 tricôs, 2 meias, 20 tricôs e volto todo em tricô. Terminei a minha carreira em tricô e voltei o avesso em tricô. Como eu sei que eu estou pelo avesso e como eu estou pelo direito? Toda vez que esse fio do início estiver para o seu lado direito, com a agulha também apontando para o direito, esse é o direito do trabalho. Se você estiver dessa forma, com o fio para o lado esquerdo, esse é o avesso do trabalho, tá? Então, aqui eu estou pelo lado do direito e eu fiz 2 carreiras. Quando nós fazemos 2 carreiras em tricô, nós ficamos com um cordãozinho, olha. 2 carreiras, uma do direito e uma do avesso, a gente chama que nós temos um cordão de tricô. Nós vamos fazer isso até ficar com 8 cordões aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cordões significa que eu vou fazer 16 carreiras. Por que que eu cheguei nessa medida? Aqui, essa medida é a metade da perninha do bebê. Aqui a minha, olha,
vai dar 5,5 cm, mais ou menos. Depois eu meço nessa daqui, ó, 5,5 cm. Se você estiver fazendo para uma criança maior, você pode fazer mais carreiras para ficar maiorzinha aqui esse tamanho da perna, tá? Então, aqui, ó, é a metade do nosso sapatinho, que é aonde a gente vai fazer a dobra do caninho, tá? Então, para fazer maior ou para adulto, você tem que tirar a circunferência aí da sua perna e vai trabalhar a metade do que você precisa. Então, o meu aqui deu por volta de 5,5 cm. E eu vou continuar fazendo 3 tricôs, 2 meias, 20 tricôs. Volto em tricô, até ficar com 8 cordões ou 16 carreiras. Fiz aqui os 8 cordões ou as 16 carreiras, olha só, eu fiquei com 5,5 cm, tá? Agora, nós vamos trabalhar o peito do pé, que é essa parte aqui. Aqui, eu fiz 5,5 cm e o pezinho do bebê recém-nascido vai entre 8 até 9 centímetros de tamanho total, olha. Aqui, olha, o meu tá dando um total de 10 centímetros. Só que a hora que a gente for costurar, a gente vai dar uma arredondada aqui, olha. Então, ele vai ficar um pouquinho menor, por isso eu vou fazer ele um pouquinho maior, tá? A gente vai costurar aqui, e aqui eu vou ter que arredondar. Ele vai ficar, olha, vai ficar com 9 centímetros também, mas depois que a gente costurar, eu volto para mostrar para vocês, tá? Percebam também que, ó, olha como ele dobra sozinho, tá vendo? A nossa solinha com o ponto, aqui o ponto meia, ele já dobra sozinho, já vai dobrando automaticamente. Agora, então, nós vamos fazer essa parte, é bem facinho também. Vamos continuar com 3 tricôs, 1, 2, 3, 2 meias. Vamos fazer somente 6 pontos em tricô agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse restante dos pontos eu vou deixar na agulha, que não vai me atrapalhar. Tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Se te atrapalhar, você pode pôr um alfinete auxiliar ou pode passar um fiozinho de lã para não te incomodar. Para mim não atrapalha, eu vou deixar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho e vou voltar a minha carreira em tricô como eu vinha fazendo normalmente. Vou trabalhar somente esses pontos aqui para formar o peito do pé. Nós vamos fazer por 20 carreiras ou 10 cordões. Você pode também colocar um marcadorzinho aqui, olha, para você não precisar, não se atrapalhar aonde você começou. Aqui eu já fiz um cordão, eu tenho esse marcador, eu vou colocar aqui só para, na hora de contar, eu começar a contar por esse aqui. Pode passar um fiozinho de lã, ou então você começa a contar do começo, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a partir daqui, eu vou fazer por 10 cordões, que vai dar um total de 20 carreiras, ó. 3 tricôs, 2 meias, 6 tricôs, e aí já volto o trabalho, viro e volto o trabalho, tá? Só isso. A gente vai esquecer que tem aquele restante dos pontos na agulha. Já fiquei com 2 cordões, eu vou fazer por 10 vezes. Se você quiser que fique mais fofinho aqui, você pode fazer mais vezes também, não tem problema. Seu sapatinho também vai ficar um pouquinho maior aqui, tá? Então, aqui, se você quiser fazer mais arredondado, pode fazer mais carreiras, mas o sapatinho vai ficar um pouquinho maior,
tá bom? Então, só fazendo agora essa parte aqui do peito do pé. Finalizei aqui os 10 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, ficamos aqui, estamos nessa parte. Agora, nós vamos retomar todos os pontos e vamos fazer a mesma largura que fizemos aqui embaixo, olha. Vamos lá. Faço os 3 tricôs, 1, 2, 3... os 2 meias, novamente os 6 tricôs. O nosso trabalho está assim, ó. Percebem? Aqui é o peito do pé, aqui o caninho. Agora, nós vamos retomar esses pontos. Vou ajustar bem aqui, para não ficar buraco. E vou retomar os pontos aqui, todos na minha agulha, até o final da carreira. Volto todo em tricô e vou fazer aqui os 8 cordões ou 16 carreiras, como fizemos no início. Posso também colocar aqui um marcador, para não precisar contar do início. Pode ser aqui ou pode ser aqui também, ó. Para vocês conseguirem contar os 8 cordões aqui. Fazendo 3 tricôs, 2 meias, 20 tricôs e voltamos em tricô, tá? Exatamente igual aqui o começo. Fiz o outro lado com 8 cordões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente igual, olha, os dois lados aqui igual. Agora, nós vamos arrematar. Para arrematar, eu começo tecendo 2 pontos, bem frouxinho, tá? Não aperta. 2 pontos, estando com 2 pontos, eu vou pegar o primeiro ponto que eu trabalhei e vou jogar por cima do segundo ponto. E jogo fora da agulha. Agora, vou trabalhar de 1 em 1. Faço 1, ficando com 2, eu pego o que já estava na agulha e passo por cima desse que acabamos de trabalhar. Vou fazer isso por todos os pontos. Faço 1, ficando com 2, eu pego o que estava na agulha, por dentro da agulha e jogo por cima do outro. Vou fazer isso até chegar ali no final e ficar apenas com um ponto na agulha. Vai ficando desse jeito. Fiquei aqui com um ponto, eu estico um pouquinho, vou cortar um pedaço de fio para conseguir costurar toda a lateral do pezinho, a parte de trás. Vou cortar o fio e vou passar o fio por dentro desse último ponto, ó. Passo o fio por dentro e ajusto. Vai ficar desse jeito. Posso tirar esse marcador, posso tirar as agulhas. Olha só, do novelo de 40 gramas, eu fiz o sapatinho e ainda sobrou um pouquinho, tá? Agora, eu vou pegar um pedaço de fio, não precisa ser muito grande. Vou passar aqui pela minha agulha. E a primeira coisa que nós vamos fazer, agora só falta costurar. A primeira coisa que nós vamos fazer é fechar aqui o peitinho do pé, que fica mais fácil pra gente costurar depois. Vou passar aqui, olha, por entre esses pontos que nós tecemos, os 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8... 10. Ó, passei pelos 10 pontos, que eram os pontos que foram as 10 carreiras que nós fizemos. Dou um nozinho pra ajustar, ó. Ajusto, vai ficar esse buraquinho, depois vocês podem ajustar ou pode deixar assim mesmo. Pode dar uma costuradinha ou pode deixar assim mesmo. Eu vou colocar depois o pompom, ele vai tampar. Mas se vocês quiserem, com esse fio mesmo, olha, vocês podem fechar aqui. Vou fazer com vocês.
Em caso vocês queiram fazer, já fica mais fácil. Ó, pode passar, eu tô pelo lado do avesso, pode passar aqui, ó. E já ajusta. Aí, com esse outro fiozinho, a gente amarra. Dá 2 nozinhos. E depois, com calma, esconde esses fios bem escondidinho, que ele aí depois dá pra cortar sem medo de desfiar. Olha só como que ficou o peitinho do pé. Agora, eu vou costurar a solinha, tá? Esses fios esse fio aqui do início, eu vou pegar o fio que a gente colocou os pontos, que sobrou do início, eu vou pegar pelo lado do direito, vou juntar aqui, olha, os 2 lados da solinha e venho aqui pegando o primeiro ponto. E ajusto aqui, ó, primeiro ponto com primeiro ponto. Venho aqui, pego o primeiro ponto novamente, ó, do primeiro cordão e vou lá, pego do outro lado do primeiro cordão. E ajusto. O segundo cordão com o segundo cordão. Pra ficar bem certinho, ó. Tá? Aí, venho de um lado e vou do outro. Venho de um lado e vou do outro. Até chegar mais ou menos aqui, faltando esse pedacinho aqui. Aí, nós vamos fazer a curvinha e a gente vai franzir um pouquinho. Chegando aqui quase no finalzinho, eu venho no próximo ponto. Ajusto, ó, e vou passar para os próximos pontos aqui a minha agulha, ó. Vou passando assim. Subo por baixo e por cima, até voltar aqui no outro, ó. E eu dou uma franzidinha, ó. Percebam? Se vocês não fizerem isso, vai ficar um bico aqui, né, na hora de costurar. Então, eu não quero que fique o bico. Nesse finalzinho, não precisa ser exatamente tantos pontos. Vocês vejam aí, ó, olha como ele fica bem arredondadinho. E aí, eu já coloco o fio pra dentro. Aqui, eu já dou uma arrematada. Aproveito pra arrematar. Dou um nozinho. Ó, se abrir um pouquinho, vocês podem fechar aqui também pelo avesso, ó. Passa pelos pontos, ó. E dá mais uma ajustadinha. Mais um nozinho. Sem repuxar, tá? E aí, vocês escondam o fio, fazendo vai e volta. E aí, pode arrematar. Aqui, ó, ficou desse jeitinho aqui, olha, a nossa solinha. Agora, aqui, eu vou costurar. Como eu vou dobrar, eu vou costurar metade assim, olha, aqui é o meu direito. Eu vou juntar avesso com avesso. E vou costurar metade do caninho. Depois, eu vou virar e vou costurar a outra metade pelo lado do direito. Então, venho aqui, ó. E vou costurar aqui. Do mesmo jeito que a gente fez lá, ó, pegando um ponto de cada lado. Ó, fica certinho.
Cheguei aqui na minha metade, ó, eu vou virar agora pro lado do direito, perdão. Estando do lado do direito, que é essa parte que vai dobrar pra fora, ó. Então, fica bem certinho, percebam aqui? Fica bem certinho a costura. Agora, eu venho costurando aqui pelo lado do direito. Vou pegar um ponto lá e um ponto aqui. Um ponto lá e um ponto aqui. Vou fazer isso até aqui o finalzinho. Aqui também a gente pode fazer um arredondadinho, eu volto com vocês. Finalizei aqui a costura, percebem? Aqui a gente costurou pelo lado do avesso, onde vai virar, e aqui estou pelo lado do direito. Cheguei aqui no meu ponto meia, e aqui ficou uma sobrinha. Vocês podem seguir reto também, olha, acho que não vai ter necessidade da gente fazer o arredondado, mas dá pra fazer também. Eu continuo aqui, olha, costurando assim, ó, pra ele não formar o bico. Colocar minha mão aqui, ó. Venho costurando, pegando também um pontinho de cada lado. Se vocês acharem que vai formar o bico, aí depende muito do ponto de cada uma, né? Pode forçar um pouquinho, ó. E aqui, ó, posso passar por dentro, como eu fiz lá, pra gente não ficar com o biquinho. Percebem, ó, ficou bem certinho, mas poderia seguir reto também. Aqui, se eu não gostei dessa parte, eu vou passar o meu fio pra lá, ó. Perceba, ó. Ficou bem certinho aqui. Já posso colocar o fio pra dentro. E arrematar lá por dentro. Aqui ficou a solinha. Agora, é só arrematar todos os fios bem certinho, colocar um enchimento para ficar bonitinho. Eu vou finalizar os meus dois aqui, colocar um enchimento, terminar de arrematar os fios e já volto para mostrar como ele ficou prontinho, tá? Estou aqui com um dos sapatinhos finalizado, olha que amor que é esse modelinho. A nossa solinha ficou com 9 centímetros, ó, medindo daqui do ponto meia até o outro ponto, deixa eu virar que aqui parece melhor, ó. Ficou com 9 centímetros, um ótimo tamanho, né? Porque às vezes o bebê nasce um pouco maior, um pouco menor, eu acho que esse tamanho é um ótimo tamanho. Eu quis colocar um pompom, mas você pode colocar um coraçãozinho, olha que bonitinho que fica. Um coraçãozinho, não, um botãozinho, o que você quiser. Aí, no outro sapatinho, me perguntaram se eu costuro ou se eu colo esse pomponzinho. Esse pompom, eu comprei pronto. Então, eu colo esse pompom. Se você quiser fazer um outro seu aí, um pompom feito em casa, você pode amarrar. Com o próprio fio, você amarra e também pode costurar e também, além de amarrar, colar. Eu uso essa cola universal, essa minha aqui é da Círculo e ela seca em 5 minutinhos. Eu coloco então um pouquinho não, até coloco bastante aqui, olha, para ele colar bem, ó, coloco assim uma boa quantidade para ficar bem coladinho e não ter perigo de soltar. Essa cola, ela cola muito bem, mas eu sempre coloco a mais do que o necessário, ó. Coloquei bastante, aí venho aqui aonde eu quero colocar, foi aonde eu franzi, né, ó. Aí, eu já coloco e seguro um pouquinho por uns minutinhos, né? Leva uns 5 minutos, mais ou menos, pra colar. E depois fica bem firminho, ó, esse meu já tá bem firminho. E dentro aqui, ó, vou ficar segurando e vou falando com vocês. Eu coloco, se você for vender, né, ou tirar uma foto ou presentear, eu coloco o enchimento. Esse enchimento é fibra siliconada,
são as fibras que a gente coloca em travesseiros, em almofadas. É bem facinho de encontrar e muito barata também. Se você não tiver, você também pode colocar um algodãozinho, só para dar um volume aqui, né? Porque senão ele fica tão achatadinho e parece um sapatinho sem graça. E quando ele tá assim, mais arrumadinho, olha como faz toda a diferença dele, ele estruturado, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Meu muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.